Deus, poderoso, eterno, querido Pai, estamos aqui nesta tarde na Tua presença, meu Senhor, para Te rogar, sim, meu Deus, Senhor, baixe sobre nós, em nome de Jesus, as Tuas misericórdias, meu Senhor, Deus, de forma graça, Santo Deus, grato, Senhor, obrigado, sim, meu Deus, manifestação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, renovo, Senhor, como verdadeiro Pai, avivamento sobre a Tua igreja, abençoa, Pai, remanescente de Israel, da Tua graça, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas a Tua graça nos basta, segundo diz o apóstolo Paulo. Glória Deus, a Deus, Senhor, queremos aqui te humilhar diante da Tua presença, para dizer que sim, Tu és grande, poderoso, soberano, e conhece o homem por dentro e por fora. Aleluia, Deus. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua mão onipotente, para rogar, Senhor, sobre nós, as nossas vidas, a Tua intervenção, Senhor, que o Senhor venha operar planos sobrenaturais sobre a vida de cada um, cada intercessor, Senhor, que estão aqui, membros, Senhor, guerreiros do Evangelho, para em prol do Evangelho, Senhor, fazer a Tua obra. Sim, meu Senhor, protege, livra e guarda, e faz conforme a Tua vontade em nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma casa cheia de defeito, ainda quero ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a casa é forte, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode descer na estrutura, abrir o ambiente, você não se fecha pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra. na minha casa. Em Atos capítulo de número 10, estou me antecipando na questão da palavra, sempre mais rápido hoje, para dar a oportunidade para o nosso irmão Moura, que está a qualquer momento recebendo a ligação do coronel aí, e eu sei que ele está ansioso pela palavra, mas nós vamos louvar ainda, viu, irmão? Só para caso o coronel Lima pensar por aí. Receba. Atos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Diz assim a santa palavra de Deus: o centurião Cornélio, e havia em Cesareia um homem chamado por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Este homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto à beira do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vamos para o versículo de número 10. E tendo fome, aqui já é Pedro, e tendo fome, quis comer. E enquanto ele se preparava, sobreveio uma arrebatamento de espírito, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado nas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos
todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A voz, pela segunda vez, diz-lhe: não faças o comum ao que Deus purificou. Há um texto muito conhecido aqui, acredito da maioria dos irmãos, trata a respeito de um comandante que tinha por nome Cornélio, que tinha autoridade, né? Comandava ali aquela tropa. E aquele homem, a Bíblia diz que ele era piedoso, aquele homem temente a Deus. Mas aquele homem, ele orava continuamente. Orar continuamente me traz à memória agora a prática de vida de Daniel. Daniel, quando jovem, orava 3 vezes ao dia. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa situação no quesito de atribuições e pensamos assim: eu não tenho tempo de buscar Deus, não tenho tempo de orar. Temos tempo de buscar Deus. Porque Daniel, antes de se tornar governador de 40 províncias, ele buscava a Deus e orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel se tornou governador de Babilônia e comandava 40 províncias, ele ainda continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Então a questão da oração é uma questão de posição, de tomada de atitude. Eu não tenho tempo. A Bíblia diz que o véu do tempo foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Nós podemos orar a Ele mesmo estando no nosso trabalho, desenvolvendo uma atividade, dirigindo uma viatura, no quesito de casa, trabalho. Podemos estar conversando com Deus. E aí nós sabemos muito bem que Daniel deu um exemplo muito grande, que é possível orar mesmo dentro de muitas atribuições. É possível orar. E aí Daniel, ele vai e ora a Deus, mas ele foi acusado a respeito de algo que havia sido arquitetado contra a vida exclusivamente dele. Não temos como pegar Daniel em nada. O cara é irrepreensível. Mas vamos criar um decreto aqui: ninguém pode adorar outro Deus pelo período de 30 dias, a não ser o Deus da Babilônia, a estátua. E aí Daniel disse: eu vou continuar orando, porque a perseguição pode aumentar, as atribuições podem aumentar, mas o que não pode deixar de existir na nossa vida é a oração. E aí este homem, voltando para cá, para Cornélio, o homem de autoridade, o homem que comandava, mas um homem piedoso, temente a Deus. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós podemos ser colocados em lugares altos pela bondade e misericórdia de Deus e exercer uma autoridade que venha nos dar poder sobre muitas pessoas. Mas o que nós não podemos perder é a sensibilidade do Espírito Santo. O que nós não podemos perder é o amor de Deus fluindo através de nós, porque nós precisamos entender que nós somos sal, nós somos luz, nós temos que causar um impacto em uma sociedade que vive agora de uma forma promíscua, de uma forma distante de Deus. E quem é que vai causar isso? Somos nós, certo? E aí, Cornélio, temente, orava a Deus continuamente, ou seja, tinha constância. E aí eu fiz um paralelo com Daniel. Constância é você continuar. Tiago vai dizer lá no capítulo 1 que quem duvida é semelhante às ondas do mar. Vem de forma volumosa, mas não vai adiante. Por quê? Falta constância. A dúvida, ela é uma inconstância. E a Bíblia diz lá no mesmo capítulo que os inconstantes não prosperam. Tem que ter constância. Vamos continuar um pouco aqui. A Bíblia diz que quando ele estava orando, ele teve uma visão. Apareceu um anjo ali de Deus. E o anjo, quando aparece, diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Opa, vamos abrir um parênteses e colocar algumas informações. Aquele homem ainda não havia confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele homem era temente a Deus, aquele homem era piedoso, aquele homem tinha uma vida de amor prático, porque ele dava esmola a muitas pessoas, e as orações e as esmolas Deus estava recebendo. Só que Deus olhou para aquele homem e disse: ainda falta alguma coisa na vida dele. As obras são importantes, mas as obras não
E aí Deus envia um anjo e diz: ó, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem o sobrenome Pedro. Este está hospedado com o certo Simão Curtidor, que tem uma casa junto ao mar. Ele te dirá o que você deve fazer. O anjo está dizendo o seguinte: você está no caminho certo, mas ainda falta uma coisinha. E essa coisinha é o Evangelho de Salvação, é o Evangelho da Graça, era a nova aliança. E aí, Pedro lá, por volta do meu dia, nós estamos aqui, bateu aquela fome, e aí ele fala: cadê o almoço? Está pronto? Não, está pronto ainda não. Subir ali, né? Pedro poderia murmurar, né? Porque se alguém vai atrás da comida, sinal que está com fome. Ninguém vai perguntar se o almoço está pronto se não tiver com fome. E aí Pedro poderia dizer: pai, essa alimentação está demorando, mas fora. E a Bíblia diz que quando ele sobe para o terraço, ele vai orar, sobre ele veio um arrebatamento de sentidos. Pedro entrou em êxtase, uma espécie de arrebatamento de espírito. E a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Entenda algo aqui importante. Só tem possibilidade de vermos o céu aberto se descermos para a oração. Essa é a casa do homem que falarei contigo. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ou coisas que não sabem. Tem que clamar, irmão. Nós podemos lutar com nossas forças, mas seremos limitados em muitas situações. E aí, quando Pedro vai orar, ele vê o céu aberto. E ver o céu aberto é dizer assim: ó, estou te dando agora uma nova direção, estou te dando uma nova missão, estou te dando um novo projeto. O que é que nós temos? Nós temos projetos aqui que muitas vezes são projetos comuns e projetos diferentes. O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando? E aí você vai pedir para mim, pode ser que eu me ajude. Vamos lembrar aqui de Pedro e João indo para a oração, Atos capítulo de número 3, se deparam com um coxo ali, e aí o coxo olha para eles: pô, me dá uma esmola. Não temos nada, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Naquele momento, aqueles homens de Deus, eles estavam buscando a oração. Quer poder? É oração. Quer vitória? É oração. E nós precisamos mentalizar isso. Vou encerrar aqui em nome de Jesus a minha reflexão. E Pedro, ele vê esta visão, vê o vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro vai responder: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Vamos lembrar aqui a lei. Lá em Levíticos vai trazer os rituais, os animais que eram proibidos para o povo judeu comer. E Pedro, conhecendo a lei, ele vai dizer: eu nunca comi, eu sou judeu. Eu nunca comi nenhum animal impuro, nem nada comum. Aí, Deus aqui está mostrando para ele que ele literalmente estava vivendo ainda uma vida no sentido religioso. Aí Deus quebra esse paradigma. Deus diz assim: ó, não faça do comum aquilo que Deus purificou. Deus já estava falando em Cornélio. Só que Deus traz algo impuro para transliterar no sentido de uma comparação, porque nunca você veria um judeu entrando na casa de um gentio. Na visão do povo judeu, o gentio era impuro, como ainda até hoje, né? Mas Deus mostrou que aquilo que ele purificou, aquilo que ele já havia feito, nós não podemos fazer. Então, o nosso Deus não faz exceção. Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus, meus amados irmãos. E assim, nós devemos compreender que é através da oração que a vitória é alcançada. É normal os sentimentos de um
preocupado consigo mesmo. Como pode o meu pai dizer me amar? Com as suas próprias mãos vai me matar, mas calado e o coração do velho Abraão bateu forte ao levantar a sua mão. De repente ele escutou, aleluia, Deus: Abraão, não faça tal bradou assim, aleluia. Bem conheço que agora temes a mim, aleluia, Deus. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, aleluia, Deus. Grande é Jeová, aleluia. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem, aleluia, Deus. É verdade. Aleluia. Ele é ordeiro, aleluia, Deus. Abraão, agora olhando com paz, avistou por entre os matagais um cordeiro. Como disse, Abraão se oproveu, aleluia. No lugar de Isaac, um outro morreu. Símbolo de Jesus, aleluia, Deus. Que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, aleluia, Deus. Crucificado em uma cruz, aleluia, Deus, obrigado, Senhor, para nos salvar, aleluia, Deus. Cristo morreu, mas reviveu, tudo venceu. Primeira Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Deixa bem conhecido o texto, irmão. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, 17. versículo 17. Amém. Diz assim: orai sem cessar. Aleluia. Sabe que ninguém não prega um versículo isolado, Glória a Deus. mas quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente sempre pega um pouco de cada e vai fazendo. Estava observando aqui os irmãos que aprovam a Deus, os irmãos que estão na fila de trabalho, essa liderança, e que eles estão fazendo algo que agrada o coração do Senhor, e de fazer discípulo. Essa é a vontade de Deus. Então, quando Paulo ele escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, a Bíblia vai falar que a cidade Tessalônica era uma cidade próspera, certo? Era uma cidade que tinha os melhores portos naturais. E que quando nós olhamos para essa palavra, orai sem cessar, o que vem, o que traduz para nossos corações, nossas vidas?
E orar sem cessar significa ter um coração voltado para Deus e para as coisas do Senhor. Quando você tem uma perspectiva, quando você procura ter ações e atitudes confiantemente, ter provas reais que você passa do teu Senhor, isso prova que o crente na pessoa bendita de Jesus, quando ele invoca o Senhor, quando ele tem uma conversa com Deus, quando momentos difíceis que ele passa, quando ele começa a erguer a sua voz, aonde ele estiver, ele é um representante do Senhor, embaixador de Cristo. Ele representa o cidadão do céu. O Senhor poderia ter colocado milhões de anjos para fazer a nossa obra, mas o Senhor não quis. Ele quer você e eu. Essa empreitada, que a batalha não é carne e sangue, ela é espiritual. E quando nós temos essa oração, nós criamos uma intimidade com Deus. E essa situação que está em nossas vidas, a oração que você faz de forma sincera e verdadeira, o Espírito do Senhor Deus está em ti. Aleluia. Jesus Cristo disse: sem mim nada poder fazer. E se minhas palavras estiverem em vós, e se tu fizeres a minha vontade, tu vais ser amigo. Vocês serão meus amigos. Aleluia, meu Deus. Porque quando você intercede por um familiar seu, por alguém que está te perseguindo, por uma situação que você vê que é impossível aos seus olhos, mas você não pode se esquecer que Deus ele age no sobrenatural, ele é invisível e se torna visível aos nossos olhos carnais. E se ele quer mostrar alguma coisa para ti, é o tempo dele que vai ser revelado, que você vai ter que receber aquela bênção. O negócio, o nosso problema é que a gente quer para ontem. E Deus não trabalha segundo as nossas razões e as nossas petições conforme o nosso querer. A gente tem que fazer a vontade do Senhor, se submeter a Ele, orar e descer na olaria. Descer na parte das pessoas que fazem o barro, ele vai amassar, você tem que descer na casa do olheiro. E quando você desce a casa do olheiro, ele faz você saber o que é que ele tem para o teu coração, o que é que você vai fazer para ele, porque tudo isso, momentos que Deus quer que reservar um local apropriado, peculiar com a sua igreja, com o seu povo, então ele vai revelar de uma forma profunda e de uma forma bem específica, porque ele quer usar você um arauto, um instrumento para salvar toda a alma, para resgatar a tua família, para ver que teu filho, teu pai, a tua mãe está no teu foco. Então você não precisa se atormentar, ficar transtornado, porque o Espírito do Senhor Deus, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 60, verso 71, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, isso de Jesus. Mas o Espírito, a unção de Deus, que vem do alto do céu e vai diretamente para os irmãos, não passa até mim, vai diretamente para você. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, restaurar os contritos de coração e pôr liberdade os presos da prisão. Ele precisa do seu apoio, o Senhor precisa da tua coragem, o Senhor precisa da tua fé, e isso que lhe habilita você vencer. Todos os dias, o Espírito do Senhor Deus diz assim: não tempo, porque eu sou contigo. 365 dias mais um ano que seja. Ele diz: não tema. Às vezes a morte está lá batendo, mas ele tem que pedir permissão ao autor e criador e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. A gente ora, o Senhor guarda. A gente ora, o Senhor protege. A gente ora fervorosamente e o Senhor vai manifestando o seu poder através das nossas orações. É assim que Deus age. Eu, como bom soldado de Cristo, tem que se submeter, tem que saber ouvir, tem que entender o que Deus quer fazer na tua vida. Deus coloca alguma coisa para você passar e você acha que é culpa do comandante, você acha que é culpa da esposa, você acha que é culpa do filho. Não, Deus está
se fortaleça cada vez mais, para que o Senhor possa te aperfeiçoar mais e para que você possa estar se fortalecendo na prova que você está passando. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Deus ele castiga o seu filho, mas é para que ele possa melhorar mais naquela tarefa, naquela situação que está passando. E muitas das vezes Deus não pode falar bonzinho demais, porque o filho desobediente não vai entender. E quando o filho ele é obediente, quando o filho está sabendo que está no estreito, está passando no deserto, está na cova, está dentro da caverna, o Senhor fala, ele obedece e atende às ordens, porque o seu comandante sabe que ele vai liderar a sua vida daqui por diante. E Deus dá a vitória ao seu servo através da oração que ele faz, que vem no coração. Glória a Deus. Orar sem cessar, como diz a Bíblia. Deus não está longe. Deus que nós servimos é um Deus de longe e um Deus de perto. Ele está junto de nós. Ele quer fazer parte diária da nossa vida. Orar sem cessar, meus irmãos, é pedir a Deus para estar envolvido em cada momento da nossa vida. Cada instante, cada segundo, a nossa vida é como um vapor, a como qualquer momento pode desvanecer. Perdemos um colega hoje por causa de, eles esqueceram de pegar o melhor. Falar para o Senhor, então, maior tesouro que você pode guardar na sua vida. Como diz Glória a Deus. os profetas Gideão, ainda que a figueira não floresça e que não haja um fruto na vide, ainda que os produtos da oliveira parem, ainda que não haja carne no curral, todavia eu exultarei no meu Deus, exaltarei o Deus da minha salvação. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus em nossa vida. Isso é que faz a diferença de um salvo na pessoa bendita de Jesus. Não deixe o salvo se tornar insípido. Seja um verdadeiro guerreiro lutando pelas almas que Jesus Cristo deixou para nós conquistarmos. A terra já está, o céu já está garantido. A Nova Jerusalém, a casa está preparada. E o Senhor precisa fortalecer um exército que se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca pare de orar. Faça uma oração com o ar que você respira. Você precisa do ar para viver. E eu preciso da oração para sobreviver. Eu preciso levar esse negócio a sério e saber que Deus está no negócio da oração. Deus ele incomoda, Deus ele faz você chorar, Deus ele faz você sorrir. E essas lágrimas, meu querido, não fica aqui no chão não. O anjo do Senhor já leva e naquele grande dia ele vai te dizer e vai te revelar por que você está chorando. Isso é coisas profundas, coisas que Deus revela ao seu servo, ao seu filho. Eu não sei qual é a dor, mas Deus também é um Deus que cura e o bálsamo desce sobre a tua vida. Orar sem cessar não é ficar parado, repetindo a mesma coisa o dia todo, não. Orar sem cessar é você tirar um tempo a sós com o teu Deus, seja qualquer situação que tu esteja passando, mas precisamos insistir na oração por certos assuntos, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado por esse momento de comunhão, Senhor. Meu Deus. Nós, Senhor, para o que estamos fazendo, Senhor, nossos compromissos. Sim, meu Deus. Senhor, adiados, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te adorar, Senhor. Obrigado, Deus. Para falar contigo, Senhor, para dizer que não somos nada, Senhor. Senhor, na tua palavra nós lemos da tua justiça, Senhor, mas também nós lemos da tua graça. Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor utilizar a graça, Senhor, sobre nós. Porque nós Glória a somos Deus. merecedores, Senhor. É verdade. Senhor, abençoa a vida, nossa vida particular, nossa vida profissional, Senhor. Abençoa, Senhor, nós, para que possamos amadurecer, Senhor, a cada dia mais. É, meu Deus. Tanto pessoalmente como profissionalmente, Em Senhor. nome de Jesus. E também espiritualmente, Senhor. Senhor, não adianta sermos grandes homens da sociedade, mas estamos diante de Ti, Senhor. Meu Deus. Muito obrigado.
obrigado, Senhor, porque nós temos um povo da Meu Deus. Essa importância que é, Senhor, te buscar, Senhor. Senhor, obrigado por esse momento, abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe da dificuldade. Abençoa nossas O finanças. Senhor sabe da dificuldade do familiar de cada um aqui, Senhor, que toca. Às vezes não é a pessoa, mas é um pai, é um primo, é um filho que está passando dificuldade, Senhor. Isso faz com que teu servo também sofra. Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui presente. Faz assim. Em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor, a enfermidade física e Em nome de espiritual. Jesus, nos dê saúde. Em nome de A Jesus. enfermidade Para emocional. fazermos a tua Pai. obra. Senhor, algum de nós aqui, Senhor, por acaso está em casa, sozinho, Senhor, chorando, Senhor, porque uma Sim, meu determinada Deus. dificuldade não foi sanada, Senhor. Que o Senhor possa confortar, o Senhor possa Em nome de orientar, o Jesus, Senhor possa visita os ajudar. policiais, Pai. Porque às vezes aquilo que para o homem é impossível, para o Senhor é possível. Porque para o Senhor nada é impossível. Tu és É verdade, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Faz assim, meu Deus. Continuar essa obra cada dia mais, Senhor. Não porque somos alguma coisa, porque na verdade somos nada. Em nome de Jesus. Nós queremos dizer a cada dia, Senhor, principalmente a cada quarta-feira, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Meu Deus. Glória, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse de maneira perene sobre cada um de nós e que possamos confirmar com um amém. Amém.